Está começando mais um Resenha do Fundão, o podcast que fala sobre produções brasileiras. E nessa primeira temporada a gente vai falar sobre reality shows, as partes técnicas. E eu sou a Helena, e esse episódio a gente vai falar sobre montagem, edição e o enredo de um reality show. E para falar nessa resenha eu tô aqui com o Godoy. Fala, Godoy. E aí, gente, prazer. E eu também tô aqui com a Lola. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estiverem escutando. Bom, gente, aqui nós estamos com o Gabriel Melim. Ele é membro da Academia Brasileira de Cinema, é diretor e produtor na Rio Cinema Digital e tem mais de 20 anos atuando no mercado de visual. Mas, Gabriel, fala você um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você já fez. Obrigado, Lola. Olá, pessoal. Tudo bem? Me chamo Gabriel Melim, eu tô, como a Lola falou, né? Eu estou fazendo 20 anos agora do mercado audiovisual. Eu comecei minha carreira praticamente como montador, né? Fui montador muitos anos e com 17 anos eu já comecei a montar e lá para 2010 eu resolvi começar a dirigir e, consequentemente, acabei abrindo minha produtora, que se chama Rio Cinema Digital. E aí agora a gente está fazendo 11 anos, e em 11 anos a gente já fez mais de 500 projetos realizados, entre longa-metragem de ficção, documentários, publicidade, diversos programas de TV, diversos reality shows. E é isso. Espero estar aqui para poder esclarecer as dúvidas. Bacana. Oi, Helena, pode falar. A gente queria, já abrindo o assunto, você poderia comentar sobre a experiência de como que funciona a montagem, né, em um reality show, nessa parte, assim, que acho que muita gente até não conhece, né? Até fala assim, é a edição, mas o que significa a montagem de um reality, né, essa parte? Eu acho que, assim, sem tentar me aprofundar muito, para não ficar muitas horas aqui, mas eu acho que, assim, a montagem, independente de ser um reality show, ela já é uma coisa que a gente sempre filosofa muito em cima, falando assim que a gente, cada corte, o que a gente resolve deixar ou tirar, já é uma decisão ali, já é um caminho, né? Por isso que não vou me aprofundar nessa questão filosófica, mas já é uma escolha do que a gente chama de realidade. Então, isso serve muito até para documentários, a coisa que eu mais produzi, né, editei e dirigi na minha vida foram documentários também, que são ainda mais, vamos dizer assim, reais do que um reality show, e mesmo assim, cada vez que eu escolho usar uma frase de uma entrevista e não a seguinte, eu já fiz uma escolha, eu já caminho, eu já estou escolhendo, né, contar uma história e não sem aquilo, né, de uma outra maneira. Quando você traz isso para o reality show, é completamente, vamos dizer assim, mais assim, mais roteirizado, vamos dizer assim, né? Aliás, é até uma coisa interessante de falar, as pessoas tendem a achar que o reality show é tudo muito acontecendo ali a qualquer hora, né? Tipo, vamos ligar a câmera e sair gravando, né? Isso, na verdade, não é. É tudo muito roteirizado, é tudo muito pensado, até os conflitos que podem vir a aparecer, boa parte deles, não vou falar todos, mas boa parte deles, eles já são pensados por uma equipe de roteiristas e showrunners, que a gente chama, né, diretores, produtores que estão lá no set com esse olhar, né? Então, quando a gente traz para a montagem, a gente até já teve ali, vamos dizer assim, todo um caminho, né, e uma manipulação, vamos dizer, do real, né? As pessoas são reais, né? Os acontecimentos são reais, mas é tudo muito roteirizado, é tudo muito pensado. Assim, teria histórias assim para contar para vocês, assim, que a gente já participou de realities onde a gente já tinha falado assim, no meio do programa, vamos esconder a roupa daquela menina para ela sair do banho desesperada e botar a culpa nas outras e brigarem, caírem na porrada, e foi exatamente o que a gente conseguiu. Entendeu? Então, esse nível, né? Então, quando você vê no ar assim, quem roubou minha roupa? Não sei o que, tipo, às vezes isso foi também, né? Tipo, a reação dela é real, então não tem ninguém atuando, isso sim, porque todo mundo sabe que é uma porcaria se bota alguém pra lá. Então, nada é combinado com os participantes, mas os participantes são muito manipulados, né? Quando você traz isso para a edição,
você pode ainda intensificar qualquer curva, né? Isso é assim, aula número 1 de montagem, né? Montagem é isso, é você ter o poder de você intensificar, né, as curvas. Então você consegue deixar tudo mais sério do que foi, tudo mais dramático do que foi, né? Então muitos dos realities que a gente já fez, é lógico que a montagem deixaram eles muito mais divertidos do que foram, deixaram eles muito mais tristes do que aconteceu, as pessoas ficaram muito mais chateadas, sabe? Que aí vão desde decisões, vamos deixar mais tempo de respiro de câmera aqui da pessoa com essa cara. Aí parece que ela ficou super triste, às vezes ela ficou triste, né? 1 minutinho já ficou bem. Vamos tirar o momento que ela ficou bem, entendeu? Então isso é muito comum, né? Tipo, é muito comum assim, você tá editando e na entrevista o cara fala assim: cara, eu fiquei revoltado que ela fez isso comigo. Aí você corta aí, mas na verdade foi mas tudo bem, passou, já estou bem. Aí você tira essa parte, aí fica parecendo que parou ali, a pessoa fica magoada para sempre, entendeu? Então, assim, é uma constante manipulação, vamos dizer assim. Nossa, e uma coisa que a gente sempre teve dúvida assistindo reality, assim, principalmente agora que tá em alta se falar do BBB, que é o que tá rolando, mas como que organiza uma timeline de edição para reality? Porque são muitas câmeras, é muita gente, muitos áudios, muita gente falando, muitas situações acontecendo ao mesmo tempo. Como é que funciona mais ou menos isso? Assim, o BBB, ele até, né, tem uma equipe gigantesca, eu até conheço bem a estrutura dele, já trabalhei com a galera que trabalhou lá, eles sempre me contam. Minha produtora executiva foi produtora executiva do BBB durante muitos anos e ela sempre contava assim, eles têm uma equipe lá fazendo tudo ao vivo, para não acumular material, né? Então, num programa igual o BBB, que é um dos poucos no mundo que é ao vivo, está acontecendo enquanto a gente está aqui, né? Tá todo mundo editando simultaneamente enquanto a coisa acontece. Então, você tem assim, um editor só para Ludmilla, um editor só, entendeu? Para Carla, é assim, tipo uma coisa assim que está o tempo inteiro gerando material. Tá, mas tirando isso, os outros 99,9% dos realities são gravados, né? Meses antes de irem para o ar. Nesse caso, você tem lá 14 câmeras que seja, como eu já fiz reality com 14, 16 câmeras, só que você, na verdade, você organiza igual como eu organizo um programa de 3 câmeras. Assim, você junta por evento, né? Então, sei lá, vai ter agora um passeio de barco e no meio do passeio de barco eles vão ter que fazer uma atividade. Aí você vai separar para aquela atividade, para aquela diária, para aquele momento, e você joga todas as câmeras ali no timeline, né? E aí tem vários tipos de editores, né? Isso aqui não dá para generalizar. Eu sempre fui um montador de literalmente tentar assistir as câmeras. Quando eu montava shows, né? Eu passei boa parte da minha carreira como montador montando DVDs, né? DVDs de todos os artistas que você possa imaginar na época do auge, tudo era DVD. Eu montava muito. E o que eu fazia? Eu assistia todas as câmeras de cada música e já separava os melhores takes, fazia um best-of. E depois eu via se eu estou cortando para as melhores câmeras. Eu usava cores para caramba e tal. Tem várias pessoas que não. Que vai, assim, numa câmera, procura outra, agora seria bom um fechado. Vai para a pista 3, acha o fechado. Opa, vou para a pista 12 ali de um plano aberto, entendeu? E não sabe, não tem certeza se tinha alguma imagem de ouro ali em meio às outras 30 opções de cortes daquele momento. Né? Vai muito mais assim no lógico, agora é um bom momento para aberto para mostrar o participante. Agora falou da Helena, opa, fecha, né, Helena, entendeu? Tipo, e aí ele faz assim. Então, na verdade, aí eu já vi milhões, 20 anos de profissão, já passei por vários montadores, você vê que realmente cada um tem um pouco o seu sistema, né? Mas é basicamente isso, você vai muito quase depois num corte ao vivo, né? E aí, por último, na finalização, depois que você monta a estrutura de conteúdo, né? Que essa é a primeira etapa mais complicada. Que história eu vou contar com esse material? Aí você vai para um segundo corte, vamos dizer assim, quer dizer, que não é o segundo, já é lá para frente, lá para o quarto, quinto corte, que você já fechou assim, a narrativa. Aí você começa a escolher takes de apoio, melhores momentos mais bonitos. Aqui pode entrar uma gaivota, sabe? Uma coisa assim que tá mais aleatória, que você já desprende do conteúdo, né? Do início, meio e fim daquela história. Entendeu? Nossa, muito trampo, Bem, muito trampo. realmente. Mas é da hora.
A gente que eu faço também muita parte de edição, assim, mas nunca cheguei a imaginar como funcionaria uma timeline, né? Pra quem não sabe, a timeline é a parte onde você faz a edição, né? Escolhe as cenas e tal. Então, agora parando pra pensar, é meio assustador, assim, mas parece muito interessante. Mas puxando ainda um pouco esse assunto, como que funciona escolher as câmeras em um reality show ao vivo? Tipo, um Big Brother, uma Fazenda, que você tem cenas que são ao vivo, tipo, quando vai formar o paredão, quando entra, né, ao vivo mesmo no programa. Então, que acho que com certeza deve ser um pouco mais difícil, ainda mais, né, tantas pessoas pra focar, assim. Então, como que é essa diferença? Então, o reality show ele é muito parecido com qualquer outro programa de TV. A sensação que a gente tem de ser tudo mais solto, mas não é, né? Tudo é pré-pensado também nisso. Então, como é que funciona em qualquer programa, né? Independente de um reality show? Você pensa numa cena. Vamos dar um exemplo aqui. Estamos nós 4 aqui, a Lula, a Helena, o Godoy e eu, a gente vai entrar numa sala. O diretor ele já pensa, bem, quando esses quatro entrarem, eu quero uma câmera aberta, que vai pegar a porta da sala e eles entrando, eu quero uma câmera fechada em cada um, né? Então, uma acompanha sempre o rosto da Lola, outro do Godoy, outro da Helena, outro do Gabriel. Eu quero uma câmera que esteja, sei lá, pegando do drone de cima para baixo, eu quero, entendeu? Tipo, você já pensa em tudo. Aí, beleza, a gente entra numa sala, a gente vai se movimentar de uma maneira mais livre. A gente não tem marcação. Você vai para a esquerda, isso senão vai engessar. Mas tudo ali já foi pré-pensado para as situações que podem acontecer. Então, aí, seguindo isso, vamos dizer assim, em algum momento vai chegar uma voz e falar, vocês agora têm que sentar no sofá. As câmeras já estão posicionadas no sofá, entendeu? Já foram pensadas, já foram desenhadas, já foram pensadas que assim, quando a Helena terminar de falar e a voz entrar que vai chamar para o sofá, as câmeras já vão se posicionando. Então, assim, no Big Brother é igual, né? Na verdade, eles já sabem que quando acabar o paredão eles vão correr para o jardim, então as câmeras já estão posicionadas. Fora que lá a grande maioria das câmeras elas já são automáticas, né? Elas são todas monitoradas. Às vezes, assim, a maioria dos programas hoje em dia da Globo, até de palco e tal, são com câmeras automáticas, né? Essas que a gente vê até da Fátima Bernardes, até o próprio Jornal Nacional, se você vê aquelas imagens de make-off, não é mais lá um carinha operando, né? Você vê que são todas robóticas, que é, na verdade, um cara que opera ele sozinho umas 6, 7 câmeras ao mesmo tempo, entendeu? Então, na verdade, ele só vai chegar para a esquerda, uma outra vai fechar na Helena, opa, o Gabriel acabou sentando ali para a direita, a câmera dele vira para a direita, e quanto mais câmera, mais operadores remotos. Isso eu falo do Big Brother, né? Para um reality show normal, 99% dos casos, não tem câmeras robóticas. Todos os realities que eu fiz da minha vida nunca usei. Todos os realities que eu já participei, que eu já editei, eram pessoas filmando, porque você realmente não pode ter essa estrutura, né? Isso só funciona quando você tem uma casa fechada, né? Ou um estúdio fechado. A 99% dos realities são em locais, né? Vão acontecendo, aí vai para o autódromo, aí vai para não sei aonde, né? Aí o reality até foi filmado aqui no Rio durante muitos anos, que foi um do Discovery Channel dos Salva-Vidas, eu esqueci o nome, Rio Resgate. Então, era tudo, várias câmeras. Então, assim, esse é um bom exemplo, né? Como é que ele era feito. Já ficava um câmera num jet ski lá fora, esperando alguém se afogar. E já ficavam várias pessoas se posicionando. Então, quando uma pessoa começava a se afogar, não era ator, mas estava tudo pensado para quando uma pessoa se afogar. Então, ficava todo mundo no rádio e falava, pessoa se afogando, todas as câmeras, entendeu? Viu para cima. E fala, como é que ele conseguiu essa imagem? Ele já estava lá esperando alguém se afogar. Então, tudo é pensado. Então, aí tá, respondendo a tua pergunta. Então, assim, na verdade, isso a gente chama de decupagem, né? Então, na verdade, assim, isso é uma decupagem que é o normal. Então, esse exemplo, talvez, do Rio Resgate seja ótimo. Então, assim, Gabriel, a gente tem um reality amanhã para acompanhar a vida dos salva-vidas, do posto 10 de Ipanema. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Cara, qual é a região que eles cobrem? Do 10 ao 9, sei lá. Então tá, então a gente vai ter uns pontos espalhados de câmera, já tem um câmera lá no outside, alguém com uma GoPro,
já tem o drone posicionado, e assim, quando ele vê alguém se afogando, receber o chamado, ele vai avisar para todo mundo, a equipe toda filma. Quer dizer, o posicionamento de câmera já é tudo, já tem esse balé, né? Assim, do tipo, aí quando ele sair da água, os outros... É igual show, né? Show era muito assim, a gente não sabe para onde o cara vai, mas a gente pensa em todas as possibilidades. Então a gente fala, cara, se o cara for para a galera, esse câmera aqui tem que se esconder para esse câmera aqui não ficar vazando o outro câmera, sabe? Você vai correr para... A gente monta os cenários possíveis que esse cara pode se jogar para a galera, que ele pode ir para a esquerda, que ele pode ir para a direita, entendeu? Por isso fica todo mundo de preto em show, né? Porque os câmeras tentam sumir o máximo que pode. Então, assim, são estratégias para você não ter... assim, não é tão, vamos dizer assim, aleatório quanto parece. Caramba, como é que ele pegou essa imagem? Né? Como é que ele deu essa sorte de estar no momento certo, na hora certa? Não é tão assim. Tem todo tudo pensado com o roteiro e decupagem e realmente o resto que a gente deixa acontecer. Eu queria saber de uma coisa também, de como que funciona a criação dos personagens para esses realities. Então, quem faz a decisão de quem vai ser, por exemplo, o vilão de uma edição do BBB, da Fazenda, que seja, quem vai ser o bonzinho, ou aquela pessoa meio tanto faz? Quem que toma essas decisões? Como que funciona isso? Cara, ótima pergunta, Godoy, porque assim, é exatamente igual no Big Brother, é igual a todos os reality que a gente faz. Nada é por acaso. Então você matou a pau, é exatamente isso. A gente trabalha como ficção. Então, assim, quem vai ser o antagonista? Sabe, a gente escolhe os elementos para a gente gerar o que a gente quer. Né? Lógico que nem sempre a gente tem um controle, né? Até tenho certeza que até o Boninho no Big Brother deve se surpreender com a Carol, o cara, não devia estar tanto nos planos dele, mas devia estar um pouco, porque esse é um trabalho que a gente faz constante, entendeu? Então, assim, respondendo, né? Geralmente, quando a gente fala de casting, é uma das coisas que os canais mais se metem. Assim, raramente, né? Os canais de TV que a gente trabalha, Discovery Channel, Multishow, GNT, todos, até o E! Entertainment, que a gente já tinha um reality com a Gabriela Pugliese, tipo assim, esses todos, eles dão liberdade de escolhas de câmera, de tipo de câmera, de lente, de edição, de trilha, eles não se metem tanto nisso, eles dão a liberdade mais artística. Agora, casting é, assim, mais importante para eles. Então, eles realmente, junto com o diretor e com a produção, produtora executiva, pessoas que se envolvem mais nesse primeiro, vamos dizer assim, nesse primeiro nível de preocupação, né, do reality, todo mundo opina junto. Então, é muita reunião igual a um trabalho de um personagem de ficção, que é do tipo assim, cara, esse personagem aqui, ele não vai funcionar por causa disso, isso aqui não vai dar certo. Tanto que, assim, é muito comum, a gente recebe muitos projetos de reality, né, de pessoas, Gabriel, eu tenho a minha família, que a gente viaja o mundo, queria um reality. Gabriel, queria muito fazer um reality aqui em Noronha, eu moro em Noronha, a gente surfa todo dia, não sei o que, mergulha, acho que daria um ótimo reality. Tipo assim, a gente está sempre o tempo inteiro recebendo essas mensagens, esses projetos. E o que faz diferença? É realmente quando você tem personagens que eles geram conflitos entre eles, né? Então é assim que a gente escolhe, é do tipo assim, onde o conflito já está lá, sabe? Já não é uma coisa do tipo assim, lógico que a gente cria as situações, mas se deixar esses dois sozinhos numa sala vazia, eles vão arrumar algum conflito, entendeu? Então, geralmente, essa dinâmica que é que funciona. É a dinâmica, assim, que é por isso que, eu já fiz programas que não foram reality, mas é como se fossem programas de decoração, né? Eu considero um reality, né? Porque é aquilo ali, tá decorado. Então, a gente já fez um onde o que fez a diferença para ser aprovado por um canal era porque a apresentadora, ela era muito, muito, tipo, malvada. Então, era igual lá aquele Hell's Kitchen. E assim, cara, o programa só foi aprovado porque ela era o demônio, entendeu? Então, ela era grossa, ela não sei o quê. E o canal falou, não é porque era um programa de decoração, era mais um. Sabe? Eu tinha 50 no ar naquela época. Né? A gente foi lá para 2013, isso era o auge de programa de decoração, todos os canais. Tipo, o dela, qual era o diferencial? Megera, sabe? Ela, assim, ela era a pessoa que ia chegar e falar assim, cara,
essa mulher vai pegar pesado, vai fazer as pessoas chorarem de tristeza e tal. Então, quer dizer, isso é o que faz muito esse olhar do personagem, entendeu? Então, esse caminho, ele é trabalhado com muita gente opinando e tentando quase que fazer um trabalho psicológico. Como é que vai ser a psicologia? Essa pessoa vai desmoronar, porque a gente quer ver alguém que chora. Algum dos personagens chora. Entendeu? É meio que assim, a gente quer ver alguém que, né, que vai alegrar essa galera. A galera é muito down, sabe? E é muito engraçado, né? Porque eu estou falando aqui, eu já como profissional, mas eu não contei aqui a minha relação com o audiovisual. Né? Acho que ninguém sabe disso aqui. A minha relação com o audiovisual, ela começou quando eu era um participante de um reality show. Então, olha que louco, né? Eu nunca tinha falado sobre reality show, estou achando ótimo esse podcast. Então, assim, eu com 17 anos, eu fui, me convidaram, eu surfava, andava de skate, fazia wakeboard, não sei o que, era super assim, né, dos esportes, e aí me convidaram para um reality show chamado Jogos da Verdade, onde eles botavam 5 meninos e 5 meninas numa casa, e eles tinham que participar de várias competições e dentro da casa eles tinham que conviver. Era isso. O programa fez um mega sucesso na época, aquela coisa que eu saí na rua era reconhecido, assim, tinha meus 5 minutos de fama, sabe? Até o garoto jogando bola no sinal falava, caramba, né? O meu apelido na época era Poquetucho, né? Falei, caramba, o Poquetucho, não sei o que, né? Baixinho, né? Não sei o que. Aí o que acontece? Eu vi aquilo, eu vi o outro lado disso. E era exatamente assim, como o programa era um programa que a equipe que ganhava iria para uma próxima etapa, era assim, tipo o rei da mesa, né? A nossa equipe começou a ganhar e a gente começou a ver a dinâmica. A primeira que eles montaram, eles pensaram exatamente em cada personagem. Então, esse vai entrar em conflito com esse, quem sabe esse aqui não vai ficar com essa menininha. Eles pensavam até nos casais que poderiam se formar. E é engraçado que depois que o programa entrou assim numa rotina de entra e sai, começou a não criar mais tanta liga. Então, tinha várias temporadas, né? Porque cada temporada era com um grupo, não era nem por episódio. Era quando trocava o grupo, que era mais chato, que não criava liga, porque todo mundo tinha a mesma vibe, era relax, sabe? Então não tinha alguém para agitar, não tinha alguém para, vamos encher a cara, virar tequila, e nos primeiros tiveram, entendeu? Então, assim, e foi engraçado, porque eu fui vendo isso até pelo outro lado, né? Pelo lado das câmeras, sabe? E isso até me marcou. Né? E foi exatamente assim que eu comecei até, porque quando acabou o programa e que a gente finalmente foi eliminado, eu pedi para estagiar, porque eu falei, cara, adorei esse mundo aqui do audiovisual, tipo, deixa eu estagiar aí com essa produtora que chamava KN Vídeos, né? Até hoje existe. E aí eles deixaram, e aí assim que eu comecei no audiovisual. Qual era o nome do reality show? Jogos da Verdade. Depois ele virou... Ele fez tanto sucesso que ele foi para o Multishow, ele começou no Sport TV e aí ele virou o nome Parada Oi. Então é o mesmo programa, mas o Oi patrocinou, ficou um programa bem maior. Eu não sei, eu já procurei na internet, difícil de achar. Isso foi, deixa eu ver, 17, 98, foi 98, entendeu? Então, assim, não tinha internet na época. Então tem que... Mas é interessante você comentar que você participou de um reality desse tipo, porque você também já participou trabalhando em realities como, tipo, Batom e Parafina, né? Que acompanhava a Claudinha Gonçalves. Pra quem não sabe, ela é surfista, modelo. E MTV na Praia, que eu assistia muito quando eu era pequena. As férias, assim, que ficava rolando. Então é bem interessante você ver o histórico, né? Bem, bem inusitado. Eu gostei bastante de saber. O Batom e Parafina é um case legal de falar, porque assim, esse foi o mais difícil para a gente ter esse controle, porque era uma equipe muito enxuta, eram só eu e um câmera, ponto. A equipe inteira viajando com ela de um reality show. E às vezes dava 6, 7 mulheres viajando e a gente tinha que acompanhar aquilo, e só com 2 câmeras, e quase tudo não era roteirizado quando a gente saía, mas não acontecia quando a gente viajava, porque a viagem é diferente. Quando você tem uma mega produção, a gente está falando aqui de mega produções, né? Então é até bom você ter lembrado do Batom e Parafina, porque é um outro mundo do reality show. O reality show, assim, que algum estudante, alguém que for fazer, vai entender que é uma outra realidade.
que você consegue botar no ar igual, esse foi pro Multishow também, mas assim, era com outra produção, baixo orçamento, foi uma equipe de 2 pessoas, né? Eu fazia áudio, eu dirigia, eu produzia e fazia uma segunda câmera. Eu tinha o diretor de fotografia que fazia a câmera e tal, e a gente se virava. Então, na verdade, foi até aí que eu fui me especializando mais em direção e roteiro, porque muitas das situações aconteciam sem a gente prever. Então, quando a Claudinha acabou o noivado dela com o Mineirinho, com aquele surfista, isso nunca estava no plano de ninguém, nem do dela, né? E ela terminou na frente das câmeras ali. Então, eu ali já tive que inventar as pautas, né? Do tipo assim, caramba, agora você tem que filmar isso aqui, né? Eu falei, cara, agora eu preciso entrevistar esse cara. E não sei o que, era tipo assim, você vai criando tudo na hora. Você vai buscando os conflitos, entendeu? Ela mesmo competia, a gente nunca sabia quando ela ia ganhar ou perder. E ela começou a perder muito. Isso começou a prejudicar muito o programa, porque o programa ele tinha metade esse lado do surf dela passando os campeonatos, que ela era a promessa. Só que quando ela começou a perder, eu comecei a ter que criar a pauta, né? Porque eu não vou me aprofundar nisso aqui, a gente ficaria a noite inteira, mas assim, o mais complicado é a gente conseguir entender quantos episódios está cabendo, né? Está valendo ali. Então você termina o dia falando, e aí? Eu tenho um episódio, ou preciso de 8 dias para fechar esse episódio, né? Então isso foi até, graças a Deus, de eu ter sido montador muitos anos, eu estava com essa cabeça de montagem. Então ela começou a perder, primeira bateria perdia, falei, caramba, e aí? Era para ter o dia inteiro de filmagem dela, passando campeonato, passando, e aí não teve. Então a gente tem que começar a criar muita coisa, foi até por conflito dela de estar perdendo, do desânimo, então muita coisa era criada na hora, mas a gente tinha um roteiro que a gente gostava de ter, que dava uma segurança, que era assim, se der errado, né? Se ficar sem pauta, se ficar chato, leva ela para um safari quando a gente estava na África, fala para ela escolher um restaurante super louco. A gente tinha isso escrito, que não era nem eu, era dos roteiristas da produtora, que a produtora não era nem minha na época, eu fui terceirizado, contratado como diretor, e a gente recebia esse material com essas fichas de emergência, do tipo, cara... E aí muita coisa também, às vezes eu ligava para a produtora e falava, cara, tá rolando isso, não tá rendendo, o mar tá ruim, tá ventando pra caramba, a gente precisa criar mais coisa aqui. Aí a equipe lá fazia uma pesquisa, cara, perto de vocês tem um lugar incrível, a gente descobriu uma personagem ótima, uma brasileira que mora aí há 12 anos, que foi mordida por tubarão, são umas coisas assim, aí pum, virava matéria, né? Virava pauta, né? Então, assim, muito esse caminho muito mais solto mesmo. Era muito mais, completamente diferente desses realities mais Big Brothers, Masterchefs e coisas que você tem uma equipe onde tudo é elaborado. Você tem um controle total, eles só são os suas manetes ali. E puxando um pouco essa questão, porque é muito, muito interessante você pensar que você tem o personagem lá, a pessoa, daí você vai criando possibilidades para ela se, né, envolvendo, né, um roteiro basicamente, mas pensando assim agora em relação a quem assiste, é correto afirmar que muitas vezes, as situações são criadas, os personagens são criados, seja bonzinho ou seja por mal, por conta do que o público está achando, o que o público está comentando? Sim, é muito comum. Vou te dar um exemplo. Esse programa que eu participei, até na frente das câmeras, o que acontecia? Quando uma pessoa fazia muito sucesso nesse programa, eles começavam a dar um jeito da pessoa ficar. Quando uma pessoa estava mandando muito mal do programa, eles davam um jeito da pessoa sair, porque tinha eliminação, né? A cada episódio uma pessoa era eliminada. E aí você fala assim, como? Vou te falar como. Era assim, cara, a gente sabia que aquele cara era excelente em vôlei e aquela menina era péssima em sinuca. Quando você quisesse que o cara ficasse, criava uma coisa de vôlei, entendeu? Que quisesse que ela saísse, agora a competição é sinuca. E dava certo, era impressionante, era muito assim, entendeu? Eu via isso muito, assim, tem uma manipulação da produção enorme, enorme. Assim, não posso afirmar 100% no Big Brother porque eu não trabalhei lá dentro, mas assim, se eu tivesse que chutar pela minha experiência, total. Sim, é o tempo inteiro, isso numa escala ainda mega, né, industrial ali com milhões, pensando assim,
cara, e agora? Essa pessoa não pode sair. Então, eles devem... E por isso que a gente vê as regras mudando. Outro dia eu vi essa coisa do paredão falso. Eu falei assim, cara, isso tudo, para mim, essa coisa de mandar a Carla, né, lá... Isso tudo, para mim, eu com os olhares, né, de quem trabalhou muitos anos com isso, já é o olhar do tipo assim, cara, isso é uma influência totalmente da diretoria, que assim, o jogo vai funcionar da maneira que a gente quer, entendeu? Até acho que eles devem ter se arrependido da Carol ter saído mais cedo do que... Porque é isso, a Carol, ela roubou muito ali das pessoas. Eu mesmo, que nunca fui muito de acompanhar o Big Brother, estava acompanhando mais, depois que ela saiu, passei acompanhamento. Eu imagino muita gente possa ter acontecido mesmo. Então, assim, eu acho que foi até uma coisa assim, que talvez eles tenham pensado de maneiras dela ter ficado mais e conseguiram até, talvez, ela para ter saído antes. Mas é isso, né? Tipo, as coisas também acontecem ali e aí eles perdem o controle. Aí entra a parte reality do show, né? Isso é uma coisa interessante de pensar, porque hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, a gente percebe muito que a montagem, a edição, às vezes ela faz uma brincadeira muito divertida com o público, direto, assim, com o meme, entre aspas, né, que tava bombando na época. Às vezes, diretamente com um personagem específico, um participante, uma situação que teve a ver com alguma coisa que já aconteceu aqui fora. Então é muito interessante ver como isso funciona, né? Sim, na época, né, antes das redes sociais, tinha uma vantagem também. Os programas eram semanais. Então, a gente também acompanhava. Por isso, até que ninguém gostava de dar muito distanciamento de gravar para exibir. Tinha um pouco esse acompanhamento, né? Então, eu lembro assim que quando a gente recebia e-mails, né, porque na época não tinha rede social, então a gente recebia muitos e-mails de fãs e tal, eles davam um jeito de tentar manter no ar, entendeu? Acho que hoje em dia com as redes sociais, total, eles vão ali, né, como um medidor, entendendo que assim, cara, isso aqui é ruim para o programa se essas pessoas começarem a sair, entendeu? Então eu acredito que tem isso, apesar que assim, é lógico que ninguém vai arriscar, né, a ética, botar em jogo de manipular de uma maneira, vamos dizer assim, direta, né? Nada de votos, nada de manipular, de roubar não acho que chega nunca a esse estágio. Mas eu acho que chega assim de você pensar, cara, eu conheço muito bem esses personagens, quem vai se sair bem nessa prova? Sabe? Eu acho que eles devem errar também. Ih, achei que era o outro e foi aquele, isso deve acontecer. O cara machucou o ombro, o outro pegou a panturrilha. Eu acho que, né, tipo, isso deve surpreender eles também, mas tem isso. Isso eu acredito que tenha total. Que as provas são pensadas em quem eles podem vir a favorecer de ficar ou não sair da casa. Entendeu? Ninguém imaginou que o Fiuk ia conseguir ganhar dos crossfiteiros nas provas. Eita, bem do cigarro, deu de 4-0 em crossfit, galera. Eu lembrei aqui, cara, de um filme maravilhoso que eu não sei se vocês já viram, que alguns estão mais novos que eu, mas assim, o Truman Show, né, do Jim Carrey. Eu acho que assim, ele é o filme que mostra isso, porque é exatamente isso, na questão tem a manipulação toda ali, porque que ele tem medo de água, né, porque eles constroem aquilo e tal, né? Sabe, mas é isso, às vezes sai do controle e o cara e eu já vi isso muito acontecer em reality. Você cria um cenário perfeito, mas chega uma hora que o ser humano é um ser complexo e você não consegue chegar a esse nível, entendeu? Eu acho que tanto na parte do personagem mesmo, da pessoa que tá lá, e tanto do público que acaba mudando, votando, né, e acaba fazendo escolhas até, como a gente falou da Carla Dias e tal. Então é muito interessante, né, porque de certa forma, por mais que às vezes, né, por mais que às vezes a gente muitos reality shows eles montam e vão pensando em roteiros, a gente tem que também pensar em relação ao público, né, como vai reagir, como eles vão acabar votando, né, influenciando. Então, de certa forma, é muito interessante. Isso é até uma coisa legal que você falou, que me lembrou da sua primeira pergunta, que tem a ver com montagem, porque é isso também que eu não falei. Existe a manipulação também da montagem quando você não consegue na filmagem, vamos dizer assim. Então, assim, caramba, eu fiz tudo para que essa aqui seja malvada e essa aqui seja boazinha, e essa semana
tenha isso. Não conseguiu, força a barra na montagem, entendeu? Então você vai ainda manipular mais ainda ali na edição, você já manipula. Por isso que eu falo assim, tem uma grande, quando você para pensar que vem desde o roteiro, da filmagem e depois da edição, são 3, né, nortes muito fortes para você decidir o caminho que você quer, né? Então é raramente uma coisa do tipo joga e vê no que dá, não é, né? Tudo tem muita estratégia por trás. Comentando de estratégia também, que você falou um pouco do Batom e Parafina, porque o Batom e Parafina, diferente de um Big Brother, por exemplo, ele era um reality mais documental, né? Você acompanhava o dia a dia dela. E um Big Brother, por exemplo, ele já tem pré-determinado que eles vão ficar lá 100 dias, e é uma dinâmica totalmente diferente, né? Então, qual que é a maior diferença, assim, que você percebe, tipo, de fazer uma montagem, um programa? Você acompanha o dia a dia de uma pessoa, que é tudo muito mais inusitado, de um programa que já meio que tem as coisas pré-determinadas, porque você sabe que em 100 dias aquele programa vai acabar e tá tudo bem, o conteúdo vai ter que ser gerado de alguma forma. Cara, falhou para mim um pouquinho o final. Consegue repetir? Só o Do, final ali do. do que eu comentei do Big Brother? 100 Não, dias? da pergunta. O que eu acho a Ah, sim, aqui. diferença entre um programa aqui, aí você falou da comparação e aí eu não consegui entender muito bem. Um programa que você acompanha o dia a dia, que você tem que acabar gerando algum tipo de conteúdo, porque as coisas são muito inusitadas, de um programa que já é pré-determinado o tempo dele. Entendi. Tipo o Big Brother e o Batom e Parafina, né? Tá. Isso. Não, então, assim, eu acho que a maior é a diferença total, na verdade, porque um é um programa realmente que você. É o que você falou, assim, você tem X dias para aquilo acontecer e cada dia, na verdade, é pensado, né? Especialmente você vai pegar assim, um Big Brother, se a gente faz isso com projetinhos pequenos de baixo orçamento, né? Você imagina nos Big Brother. Todos os 100 dias já foram pensados assim, milimetricamente, já estão fechados há um ano, sabe? Quando acabar esse, eles já estão fechando no ano que vem, que no dia 28, né, vai entrar lá as americanas com, né, a competição dela. Assim, é tudo muito pensado. Então, na verdade, isso faz com que, de novo, você tenha um controle. O Batom e Parafina, que eu acho que é talvez uma boa comparação, é que um reality é de competição. Né? Quando a gente faz essa coisa de MasterChef, todos esses agora de culinária, ou até o The Voice, né? Realities onde as pessoas competem entre si, ele tem uma outra estratégia, eu acho, né? de produção ali, onde a coisa tem uma maneira de caminhar. Esses realities igual do Batom e Parafina, ou igual do Multishow Verão, ou igual do MTV Verão, que eu fazia na época com aquelas gêmeas, né, do Nado Sincronizado, aquilo é real porque as coisas estão acontecendo. Então, se elas subiam para escalar e elas caíram, quando elas caíram numa das filmagens que a gente fez, assim, acho que não caiu muito alto, mas caiu, se ralou, aquilo foi real, né? Aquilo não estava no planejamento, mas ela não estava competindo, aquilo não era uma coisa progressiva, que ela precisava ganhar pontos e sair e tal, né? Os que eu participei, os Jogos da Verdade e o Paranauê, sim, eles eram competições com ponto e tal, uma coisa mais parecida com esse. E eu acho que a principal diferença é essa, assim, você tem mais liberdade até de criação e você pode ter até o roteiro mais frouxo, vamos dizer assim, mais inusitado. Uma coisa acontece, então vamos dizer, sei lá, se a Claudinha tivesse se apaixonado por alguém durante o programa, aquilo ali ia virar um personagem, aquele cara ia virar um personagem, ou se ela tivesse... Como aconteceu coisas até parecidas, ela foi chamada para desfilar para uma marca, isso não estava no nosso plano de 6 meses, né? Ela foi chamada, de repente, para ser modelo de uma marca e desfilar num evento do Fashion Week. Aquilo virou uma puta matéria pra gente, entendeu? Dela lá como surfista, não acostumada a ser modelo, desfilando. Então, quer dizer, essas situações, né, são diferentes, que elas acabam sendo mais, assim, inusitadas do que um reality onde você pensa, eu tenho esses participantes, eles têm que competir nessas provas durante esses dias. Então, o resultado não é garantido, mas o processo é bem controlado, né? Com certeza. A gente queria saber também, você acha que você consegue assistir algum reality sem ter um ponto crítico sobre ele?
Não, é possível. Eu, na verdade, assim, eu me esforço muito para conseguir fazer isso com os filmes, porque eu sou completamente cinéfilo fanático, assim, de ver 10 filmes por dia e ficar sem aquela coisa. Então eu me obrigo a isso. Programa de TV eu já não consigo mais assistir direito por causa disso. Eu já não vejo mais o programa. Eu vejo, assim, é igual o Matrix, vendo, eu já vejo assim, o roteiro, a luz que o cara usou, a quantidade de câmera, o foco que não tá doce, entendeu? Tem umas coisas assim, eu tenho muita dificuldade mesmo, então já não vejo. Assim, tipo, a minha mulher, ela odeia ver programa comigo por causa disso. Eu fico assim, olha só, cara, aquilo ali, olha aquilo ali. Sabe? O último que eu vi, cara, eu não sei, foi um que eu vi no GNT, que eu até falei assim, repara que eles perderam uma das câmeras, que provavelmente acabou o cartão, a bateria, eles tiveram que ficar usando a câmera aberta, o fechado com close, perdendo a resolução. Ah, lá, Gabriel, não quero ouvir isso, eu quero prestar atenção no programa, sabe? Eu lá explicando isso, então assim, realmente fica meio mala mesmo, assim. Não sou uma boa companhia para ver programa de TV. Eu falo, acho que eu falo até por experiência. Eu falei já isso num episódio passado, que eu e a Lola, a gente foi no MasterChef, numa edição que tava tendo a revanche, e eles abriram pra público. E foi muito engraçado ir lá e ver, primeiramente, como o espaço é menor do que a gente imagina quando a gente tá vendo na TV, e como as coisas funcionam. Porque daí depois eu fui acompanhar a edição, eu não conseguia mais. Eu ficava olhando e ficava assim, ah tá, eu lembro porque eu vi lá que foi assim, do jeito que eles queriam e tal, né? O jeito que eles foram gravando. Então, é muito isso. Às vezes você não consegue separar. Eu acho que talvez a gente que ainda tá quase se formando, né, no curso, ainda consegue separar algumas coisas, mas, por exemplo, pra mim, que tá sempre analisando o filme, até eu escrevo também sobre animação japonesa, eu tô sempre olhando assim a parte do roteiro e fico, não, eu já sei o formato, ai, a gente tenta separar, mas não consegue. Mas pode falar. Não, acho que é isso. Assim, na verdade, uma coisa interessante que você falou, eu nunca falei sobre isso, mas fez pensar que não só a gente que está ligado com isso, mas o público está ficando cada dia mais esperto. Assim, eu tenho visto que já fosse antigamente você enganava o público mole. E não é antigamente, há 20 anos atrás, não, em 2015. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Agora todo mundo ficou esperto, sabe? Tanto que eu fiquei impressionado. Quando a Carol saiu e teve o break comercial, eu falei para minha mulher, eu falei assim, caramba, eles deram esse break para preparar ela. Porque se ela sair direto, ferrou. Cara, e ela veio com aquele discurso, e aí ela, eu falei assim, viu, não sei o quê. Aí, cara, eu entrei nas redes sociais, está todo mundo falando disso. Não foi uma percepção de quem trabalha com isso. Qualquer um percebeu isso. E assim, é só um exemplo, mas o tempo inteiro as pessoas já estão... Eu tenho visto, assim, nas redes sociais, as pessoas se ligam. Ah, mas ali o cara fez aquilo ali para aquela câmera, aquilo ali foi armado. Antigamente você fazia vídeos virais, né, falsos, mais fáceis. Agora as pessoas olham e já entendem. Não, cara, isso aqui não é real, sabe? Então o público ficou mais esperto, o público está com mais contato do audiovisual cada vez mais. Para pensar que há uns anos atrás o Instagram não dava nem para subir vídeo, né? Eu lembro que eu tinha Instagram e ficava, meu sonho é um dia que dê para subir algum vídeo no Instagram. Então, assim, tipo, né, e hoje em dia virou tudo vídeo, né? Tipo, a vídeo virou parte da vida das pessoas, né? Então, na verdade, essa manipulação do público ficou muito mais difícil. Tá todo mundo entendendo que ali tem um croma, sabe? Antigamente você bota o croma que ninguém vai saber que esse cara não foi para lá, né? Aí agora a pessoa olha ali a novela e fala, ih, croma, não foram porra nenhuma ali para a Austrália. Então, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Do tipo, antigamente não. Antigamente a gente, cara, pintava e bordava com o público. E as pessoas tinham uma ideia, sabe? Que era tudo, né, feito, tipo, pro cinema, vamos dizer, tudo era cinema nesse sentido. Agora as pessoas percebem na edição, percebem na forçação de barra. Mas, assim, no seu ponto de vista, você acha que as pessoas estão querendo comentar mais desses pontos, assim, que a gente citou, porque a internet permitiu isso, ou porque tem mais pessoas assistindo, ou também os dois? Acho que é os dois. Mas eu acho que é porque as pessoas começaram a entender. As pessoas não entendiam de vídeo, né? Assim, eu há 20 anos atrás, quando eu comecei o meu TCC, né, foi sobre a revolução do audiovisual na era digital, né? Com 18 anos fiz isso.
18 para 19. E o que acontece? Eu fui entrevistar, foi uma coisa muito legal, porque eu fui entrevistar donos de produtoras na época. E assim, você fazer um vídeo, isso em 2001, 2000? Não, 2000. Você fazer um vídeo em 99, 2000, quando eu estava fazendo esse TCC, era ainda uma coisa que, assim, ninguém tinha a menor ideia como se fazia. Então, as pessoas pagavam uma fortuna. Qualquer vídeo institucional custava R$100 mil, porque as câmeras eram gigantes, eram aquelas ilhas que era uma parede inteira para você poder operar, era tudo com as fitas grandes, com a câmera aberta. Você precisava de uma equipe de 8 pessoas e ninguém sabia fazer, entendeu? Tinha as VHS que os pais tinham em casa, mas ponto, ninguém sabia fazer um produto profissional, ninguém sabia editar, ninguém sabia fazer correção de cor, ninguém sabia fazer nada, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que você cobrava muito mais e ninguém entendia, acreditava em tudo, porque assim, né? Tipo, estou vendo. Hoje em dia, ao contrário, isso fez parte da vida das pessoas, né? Todo mundo se filma, todo mundo filma. Então, você, quando está filmando o seu amigo bebendo, aquilo é uma filmagem, pode ser um curta-metragem, aquilo pode ter uma fotografia, você está entendendo. Vou fazer fake, aquela foto que todo mundo faz de fingindo que está segurando o sol, sabe? Aquelas coisas, né? Bem brega, mas assim, é isso. Aquilo já é, né? Paralaxe, já tá dizendo. Então, assim, inconscientemente, as pessoas entendem hoje em dia de câmera lenta. Ninguém entendia de câmera lenta, ninguém entendia de edição, ninguém entendia de nada. Hoje em dia, todo mundo virou um colorista, porque todo mundo sabe aplicar cor, fazer filtro, fiquei melhor assim, suavizei, contraste, né? Lavei um pouco a imagem. Quer dizer, mesmo sem entender tecnicamente, todo mundo agora é um produtor audiovisual. Eu acho que essa que é a principal questão, entendeu? Isso é muito interessante. Bom, Gabriel, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar participando aqui com a gente, de mostrar um pouco esse olhar que acho que muita gente nem tem noção do que sobre montagem, sobre direção, sobre criação desse personagem, tudo que a gente discutiu aqui. Então, se você quiser falar mais alguma mensagem, divulgar o seu trabalho, as suas redes, fica à vontade. Legal, obrigado. Então, foi um prazer, eu adoro assim, compartilhar conhecimento, então podem me convidar quando vocês quiserem. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é Gabmelin, Gabmellin. E eu tenho postado mais, antigamente eu não era tanto de redes sociais, mas é isso, né? Virou a era até para você poder pegar trabalho, então assim, eu agora estou me obrigando mais, então eu tenho postado mais, às vezes eu tento também explicar uma coisa ou outra lá e desejo boa sorte para todo mundo aí. E quem ouviu a gente até aqui, parabéns, né? Fico feliz e vamos nessa. Obrigada, Gabriel. Foi muito da hora, esclarecedor algumas dúvidas, principalmente a primeira pergunta que eu te fiz das câmeras e como organizar uma timeline, porque eu também trabalho com edição e às vezes só de ficar imaginando eu já ficava estressada. Então, assim, foi ótimo. Muito obrigada por topar. Nada, um prazer aí. Vamos nessa. Valeu, Godoy. Bom, para quem chegou aqui e quiser acompanhar mais um pouco sobre o nosso trabalho, a gente está nas redes sociais também, divulgando conteúdo sobre entretenimento, informação. Então, se quiser seguir a gente, tanto no Twitter e no Instagram, a gente é o Resenha do Fundão. A gente também está no TikTok e também a gente também está no YouTube em formato de vídeo desse episódio. Então, se você quiser acessar, é o mesmo nome, Resenha do Fundão. Então, muito obrigada.